ser uma palestra, né, um curso. Eu já dei alguns cursos sobre o tema, mas a gente não vai ter muito tempo. Tem o quê? 2 horas sobre isso, para falar sobre muita coisa. Então, espero que vocês saiam daqui entendendo alguma coisa. Eu acho, como dizer, é um bate-papo, então vocês podem perguntar à vontade. E é claro que eu vou ter que explicar algumas coisinhas. Então, vai ser um pouco bate-papo, um pouco aula, né? Porque algumas coisas, alguns desses temas pode ser que a maioria não sabe, então eu vou ter que explicar um pouco, tá? Então vamos lá, tá? Meu nome pode me chamar de Antônio Paulo, Arqueiro, tudo que vocês quiserem. Eu sou professor da TJ, na área de geociência, escalador. Bom, antes de mais nada, para a gente falar sobre risco geológico na escola, a gente sabe um pouquinho sobre rocha. Então isso aqui é só uma introdução rápida, para vocês saberem as rochas, elas... Aqui no Rio de Janeiro, eu vou falar mais do Rio de Janeiro do que do nosso ambiente, certo? Não vou falar muito sobre o que tem fora do Rio, só passar muito rápido sobre isso. Então aqui no Rio de Janeiro a gente tem basicamente 2 tipos de rocha, que são as rochas granitos e gnais. Tá? Então são rochas produzidas a 5, 10, 20 quilômetros de profundidade, em um ambiente de altíssima pressão, 8.000 atmosferas, enfim. Então, nesse tipo de ambiente a gente pode formar diversos tipos de rocha. Tem galo, tem o próprio granito, tem o basalto, e tem as rochas também extrusivas, mas a gente só vai ficar nas que nós temos aqui no Rio. Tá? Então a rocha, ela dá mais ou menos um aglomerado de minerais, e os minerais é um aglomerado de elementos químicos. Tá? Então os minerais principais aqui das rochas, formadoras de rochas vulcânicas ou ígneas, feldspato, quartzo, mica, peroxenos, anfibólios. Esses são os principais. 90%, 91%, 93% da rocha é composto por esses minerais. Tá? Sendo que o feldspato ele tem mais ou menos entre 50% e 60% da rocha. Então as agarras que nós usamos aqui nas agarrinhas do Pão do Sul, do Babilônia, essas agarras cristais são mais de 90% feldspato. Então, por isso que a gente, vocês conhecem muito bem essas agarras e esses cristais, vocês são praticamente amigos íntimos dele. E agora não sai, vai ser, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, aqui, por exemplo, no exemplo da Pedra do Guto, todas essas agarras aí, todas elas são feldspato. Tem 2 tipos. Aqui os mais comuns são ortoclaso e plagioclaso. Isso não importa para vocês, importa que são feldspato. Então, aqui já ambinais, aqui, por exemplo, essas bandas, essas faixas de concentração de feldspato, e também a gente encontra misturada entre os outros minerais. Então, nesses ambientes de formação de rochas magmáticas, foram produzidos todos esses minerais. Uma rocha, por exemplo, aqui um granito, né, onde é produzido quartzo, feldspato, mico, tudo isso. Aqui no Rio tem uma peculiaridade que aqui a gente tem um pouco grande, tem mais uma rocha chamada gneiss, que é uma rocha metamórfica, pode ser do granito, pode ser dos arenitos, tem os 2 tipos. Essa intrusão magmática aqui que vai derreter toda essa rocha aqui. Tá? Então aqui vai formar uma outra rocha, então essa rocha vai derreter e vai formar uma outra. Cristalizar vai formar uma outra. Por exemplo, se for o granito, todos os minerais do granito vão derreter e vão recristalizar. Essa recristalização ela vai seguir um plano, que chama de plano de fuga, como vocês estão vendo aqui. Então isso aqui é o gneiss, também é tudo mais ou menos planar. Né? Acontece o seguinte, aqui é a superfície da rocha, e aqui o cristal. Os cristais de feldspato se desenvolvem dessa forma. Ou dessa forma, ou tá? Ou um ângulo reto ou ângulos mais 30 graus aproximadamente, 20 graus ou ângulo.
Então, esses dois tipos de cristais de feldspato. Então, aqui no Rio, a gente conta a situação assim. Então, aqui estão esses cristais espalhados na rocha. No meio de quartzo, níquel. Então, o que acontece? Esses cristais, a rocha e com o desgaste, né, ele, às vezes fica uma coisa assim, mas ele vai se desgastando, ele vai quebrando em ângulo. Bom, a questão é... Então, tem lugares que vai depender do ângulo que formou a rocha, o gneiss. Esses cristais podem estar para baixo, ou para cima. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, tem algumas escaladas aqui, por exemplo, o Ás de Espada. O Ás de Espada tem um setor lá que elas estão viradas para baixo, tem um lá em cima que estão viradas para cima, mas as garras ficam perfeitas, né? E tem alguns lugares que ela fica virada para baixo. Então, é óbvio que essas viradas para baixo, a possibilidade de elas quebrarem é menor. Essas viradas para cima, a possibilidade de quebrarem é maior. Principalmente se a raiz dela estiver uma raiz, vamos dizer, uma raiz rasa, vamos dizer, assim, por exemplo, essa aqui tem essa aqui. Então isso tudo vai depender do volume do cristal que está para dentro. Então, se o cristal... Então, tem mais ou menos esse formato aqui, tá? Então, se vocês perceberem que um volume muito grande está para fora, é óbvio que aquilo ali tem a possibilidade de quebrar é grande. E só uma pontinha estiver para fora, você vai ficar ali, perfeito, vai aguentar o peso, vai tranquilo. Então, isso não é fácil de avaliar. Não é fácil. Muitas vezes, em muitos lugares, parece que o cristal também já tem sido desgastado, né? Mas enfim, mas fica aí a dica. Então, quando vocês estiverem conquistando uma escalada nova, uma linha nova, vocês têm que ficar ligados aí no tamanho dos cristais. Repetindo, as agarras no Rio de Janeiro, as agarras e cristais do Rio de Janeiro, mais de 90% feldspato. Por isso que o feldspato ali, o tamanho varia muito. Pode ser microcristais, como na mais espada, por exemplo, ou outra via. Pode ser micro, pequenininho, pode ser grande. No Pão de Açúcar tem uns lugares lá que tem os cristais enormes. Tem um outro lugar com cristais grandes. O próprio Pão de Açúcar tem essa variação. Estou pensando aqui em outra montanha. Isso da infravermelho, que é aquela carreirinha assim. Tá, uma outra coisa que tem veios de pegmatito. Veios de pegmatito é uma rocha do mesmo tipo, mas só que os cristais eles crescem enormes. Para quem já passou ali na pista do 800, ali, do boulder, ali, pista do Cláudio Coutinho, do boulder dos 800, então tem uns cristais enormes, assim. Então aquele é pegmatito, tem uns cristais que crescem muito. Então tem muitos veios de pegmatito. Tem salinas, por exemplo, tem muitos. Enfim. Então isso aqui é só... Antônio, você falou o seguinte, que é para a gente prestar atenção, né, nesses cristais, como é que eles estão. Tem alguma forma de eu identificar, por exemplo, de eu reconhecer se ele vai ter uma raiz um pouco mais profunda ou não, eu só olhando para ele? Pois é, a relação é mais ou menos essa aqui de dimensão, é mais ou menos essa que eu fiz aqui, a dimensão entre largura, comprimento e espessura. É mais ou menos essa. Então isso você pode avaliar o quanto está para fora, o quanto está para dentro. Deu para entender? Então é mais ou menos uma relação parecida com essa aqui. Então dificilmente ele quebra no meio. Dificilmente ele quebra no meio. Só sempre se não. for desgastado de igual que Exatamente. É muito difícil ele quebrar no meio. Geralmente ele quebra por inteiro. Dificilmente. Agora, tem pessoas que... Isso depois acontece com as lacas. Tem pessoas que viram as lacas com mais carinho.
Isso já vai falar sobre isso daqui a pouco. Hipopótamos e bailarinos. Exatamente, de hipopótamo. Tem você conta sobre isso. Por exemplo, no Antagal, tudo vemos lembrar disso. Eu vou lá e evito até os cristais, os melhores agarras, porque acho que quanto mais para fora, menos confiável é. Mas lá, você tem mais são as lacas, não é isso? Os cristais também. É porque é isso. Então, quando a rocha nova, ou quando a rocha nova, quando a via nova, você está passando por uma área que ainda está. Não foi utilizada, não foi limpa. Então, você vai encontrar de tudo. Então, quando a gente pega essas escalas, as espadas, tem mais de 30 anos. Embora nos últimos 3 anos quebraram várias agarras, não ficaram 20 anos sem quebrar agarra. Em 2, 3 anos quebraram várias agarras. Não sei se foi de propósito, foi sem querer, mas pode ser a fadiga mesmo, né? Fadiga do cristal. Bom, vamos avançar porque tem muita coisa para a gente conversar. Bom, isso, depois, se vocês quiserem, eu posso tirar mais dúvidas sobre isso, mas vamos avançar e depois a gente pode voltar a isso. Esse é um outro exemplo muito, praticamente faz parte do dia a dia de vocês como escaladores ou como curiosos, que é essas agarras em, o pessoal chama de reglete, na verdade são essas laquinhas, né? São muito comuns aqui. Agora, o tamanho delas vai depender do tipo de rocha. Essa rocha, por exemplo, que também é um benite, granito aqui a matriz da rocha, os cristais são muito pequenininhos, enquanto no Pão de Açúcar os cristais são grandes. A formação mineralógica da rocha é a mesma. O problema aí é o tamanho dos cristais. Aqui os cristais são muito pequenininhos, como aqui no Rio de Janeiro tem também. Nas aderências, por exemplo, do Sumaré, o Pico da Tijuca tem mais faixas com esses microcristais, Dona Marta. Então, é mais ou menos esse tipo de rocha. Então, o que acontece é que essas lacas se formam através da expansão da superfície da rocha, que forma uma bolha. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, né, um microdiedrino aqui e aqui do outro lado também. Então, aqui uma placa que saiu. Aqui é a mesma coisa, saiu. Então, tem várias que... Então, todos esses tetinhos, esses microdiedrinos, então, tudo isso indica que saiu, uma parte da rocha saiu. Então, isso é formado, é produzido pela expansão e contração da superfície da rocha. Enxergando isso, claro? Sim. Então está aqui, ó, a rocha. Então aqui a gente tem sol. No verão chega a 40 graus, mas a rocha pode chegar a 70 graus, 80 graus, porque devido à cor da rocha. Embora aqui essa rocha ela marrom escuro, mas na verdade a rocha em si ela não é marrom, ela é clara. E essa rocha, por exemplo, é clara. O problema é que isso aqui é líquido. Então, todas as nossas rochas aqui, elas são a tonalidade bege, varia um pouco, pode até ser branco, pode ser um pouco avermelhado, mas no geral aqui é bege. Isso não é líquido. Então, o que acontece? Obviamente, o líquido escurece a rocha, então a superfície da rocha aquece muito. E durante a noite, a temperatura abaixa, então tem essa variação de temperatura. Cachaça? Não quero não, tô brincando, parei de beber. Para limpar o plano. Para limpar o plano. Então é o seguinte, então durante o dia a rocha se expande, ela se expande alguns milímetros, tá? E à noite ela se contrai. Então, com essa expansão e contração, acaba criando aqui uma zona aqui de fraqueza. Então, formam aqui micro fissuras dentro da rocha. E essas fissuras vão aumentando. Tá? Vai chegar uma hora que isso vai atingir um limiar que a superfície da rocha vai se expandir e não vai voltar mais. Então cria uma bolha. Cria uma bolha. Isso vocês certamente já notaram. Quando vocês estão escalando, às vezes com a mão mesmo, vocês batem, vocês sentem.
Aí, mas o processo de expansão e contração continua. Aí o que acontece? Aí essas bolhas elas se fraturam, aí cai a laquinha lá, ou a lacona, dependendo do tamanho. Aí pronto, aí formou aqui uma laquinha, ou depende do tamanho, né? Então aqui, é esse processo. Bom, os dias favoráveis para produzir isso aí são os dias secos e, por exemplo, no inverno. Aliás, agora é uma boa época para produzir esse tipo de situação. Porque quando no verão, mesmo com a temperatura muito elevada, a umidade do ar ela não deixa a temperatura oscilar muito. Já num dia de inverno, um dia muito seco e a temperatura alta, está seca, então a oscilação da temperatura é maior. Durante o dia, a noite esfria mais, e durante o dia pode chegar a 35, como hoje. Então é nessa condição em que formam essas bolhas, vamos dizer assim. Olha, é relativamente rápido. Bom, o processo interno é difícil observar, mas essas bolhas, no Pão de Açúcar, no Morro da Urca, né? Morro da Face Norte, no Morro da Urca, formou uma placa enorme, eu calculei 40 metros quadrados, mais ou menos, isso eu não lembro. Escola, né? Na Face Norte, no Morro da Urca. É isso que eu ia perguntar, se essas bolhas podiam ser gigantes. Sim. Aquele teto, por exemplo, do 760 é uma bolha gigante, ou só um pedacinho. Né? Não, isso é outra coisa. É outra coisa. Então ali, por exemplo, formou de um dia para o outro. Chegou o estresse, chegou aquela coisa dela, chegou um dia do estresse, a amplitude foi tão grande que a temperatura, aquela, dá um estalo, parece um tiro dele. Não, o processo mas o processo é lento, mas chega uma hora que atinge o limiar, que vai e não volta, aí instala tudo. Tá? Então é uma placa de mais ou menos 40 metros quadrados que apareceu no dia todo, mas o processo veio. Agora, nesse dia seco, quando agora a situação de temperatura, aí são os dias que. Eu lembro também, no mesmo dia, na mesma semana, acho que no mesmo dia, no Grajaú, houve um grande dia de céu azul, não chovia, não ventava, houve um deslizamento de blocos de pedra. Caiu, passou por cima de carro, não sei se vocês lembram disso. Foi mesmo, tem uns 2 anos isso, né? Foi no mesmo dia. Por exemplo, exagerando uma situação dessa, no caso de uma queimada, por exemplo, isso poderia acelerar esse processo. Só que a queimada não chega na metade da parede, né? A gente está falando sobre descalado. Né? Mas depende. Na base, você vai ver, tem várias formações. Aí sim, o fogo certamente vai começar. Olha aqui. Então a bolha, que ela já se fraturou, aqui nesse pedaço, e então isso pode ter vários tamanhos, né? Vai depender aí da textura da rocha, do tamanho dos minerais, mas então isso é muito comum, a gente observa mais nessas áreas de a rocha com textura fina. Aqui, e outra coisa, reparem, aqui é o perfil da rocha. Você já deve ter percebido isso. Quando num dia de sol, mesmo um dia de sol, quando vocês estão nesses costões, é um calor insuportável. Mas na medida que você vai subindo e vai chegando numa parede mais vertical, a temperatura diminui. O que é óbvio, né? Porque aqui a rocha absorve os raios solares e absorve, reflete um pouco. Aqui os raios solares, eles passam quase que paralelo. Então vai absorver menos calor. Então a temperatura aqui, a oscilação de temperatura aqui vai ser muito maior do que aqui. Então essas bolhas tendem a se formar com mais frequência nessas áreas de 40, 50 graus, 30 graus. Tá? Ou seja, por isso que a Dona Marta, as aderências Sumaré, Cocopado, tem sempre mais laquinhas lá, tem mais lá. O Dona Marta chega a ser perigoso, né?
face norte da Dinamarca, nós falávamos o 30 de julho, o 7, achei que você tem lá na parede. A quantidade de placas soltas, lacres soltas, aquelas fininhas. Então é o que eu estou falando, a inclinação, o tipo de rocha, tudo isso favorece. Olha. Isso é na Pedra do Elefante. Pedra do Elefante lá em Petrópolis. Né? Olha o tamanho dessa aí. Então, lá na face norte do Morro da Urca, é uma dessa aí que se formou. Né? Só que essa aí está apoiada na base. A lá da face norte do Morro está a 15 metros de altura, ou seja, pode cair a qualquer momento. A gente não sabe como é que é a situação interna, se ela está apoiada em algum platôzinho que ela mesma formou, mas certamente ela está apoiada, completamente solta. Bom, uma outra coisa é que essas rochas, as rochas que nós temos aqui no Rio, são as rochas magmáticas, ígneas, elas são produzidas, como eu disse, a 25, 20, 10 km de profundidade. Então, por exemplo, aqui formou um granito, tá? Aqui. Só que, na medida que a superfície ocorre a erosão, a placa ela sobe, tá? Porque a placa ela fica flutuando sobre o magma, flutua mesmo. Tá? Então, na medida que aqui vai sendo desgastado, a placa sobe. Como a gente pegasse uma prancha de surf, colocasse um monte de tijolo, pilhado de tijolo, vai tirando tijolo por tijolo, na medida que vai tirando tijolo, a prancha vai subir. Como se o magma estivesse empurrando. É isso. Então, todas as rochas formadas, não importa a profundidade, um dia elas vão chegar à superfície. E olha, a taxa erosiva média, nos continentes, obviamente, a taxa erosiva média é de 1 milímetro por ano. 1 milímetro por ano, essa é a média. Tem lugares que é muito menos que isso, tem lugares que vai muito mais acima disso. Então a média é 1 milímetro por ano. Em termos geológicos, 1 milímetro por ano em 1 milhão de anos é igual a 1 quilômetro. Ou seja, em apenas 1 milhão de anos, como eu isso não é nada. Em 1 milhão de anos, a superfície da Terra ela é desgastada em quase 1 quilômetro. Claro que isso é média, né? Tem lugares que não chega a 100. Outros lugares estão subindo. 100. Então aqui, essa rocha aqui, essa rocha que foi produzida a 10 km de profundidade, num ambiente de altíssima pressão, agora ela está na superfície, num ambiente de uma pressão milhares de vezes menor. Então ela começa a se expandir por causa do alívio de pressão. Então ela ocorre um desplacamento. Você está descrevendo o nascimento de um vulcão. Não. Já não tem nada a ver com o vulcão, não. É só... O nascimento da cordilheira. Não é bem isso não. Não é bem isso não. Eu só estou falando aqui de uma rocha, tá? Isso já foi o vulcão, agora vamos esquecer o vulcão. Então aqui está uma montanha qualquer nossa aqui. Então olha só, agora quando ela está na superfície, né, quilômetros de rocha saindo aqui de cima, então agora ela começa a se expandir e se fraturar assim. Ela se expande, formando fendas. Tá. Então, só um segundinho aqui. Esse aqui é o modelo da formação das cordilheiras, tá? Aqui o vulcanismo, uma placa desce, descendo, atrita com a outra, ela derrete, aí produz magma granítica, que vai produzir esse tipo de vulcão. Depois, esse processo tectônico para, o magma se transforma em rocha completamente, aí começa o desgaste e aí essas rochas acabam florando. Esse aqui então é a formação de montanhas pela colisão de placas. E aqui já é a formação de montanhas por separação de placas, divergência de placas, que é o nosso caso. Então nossas serras aqui. Então a América do Sul, a África, depois começou a afundar aqui, depois começou a separar e formou a nossa serra. Mas isso é papo com outra.
Então, bom, hein? Aí, Antônio, por exemplo, aí no Dois Irmãos aí. Aqui pro meio dos Dois Irmãos, não é um placão apoiado no chão? Só um instantinho, deixa eu ver. Esse aqui eu já te respondi. Tá. Voltando a placa, no meio dos Dois Irmãos, não é um placão ali, forma de dieta, vegetação em cima? Eu vou explicar isso aqui. Ah, é? Eu tenho que chegar aqui, senão você não vai entender nada. Quem nunca ouviu. Então, isso aqui é uma falha tectônica. Aqui a gente tem os Dois Irmãos e do outro lado a gente tem a Serra do Carioca, né? Tem aqui a gente tem a Dênia Sumaré, o continuamento da Gávea. Os Dois Irmãos se alinham, geologicamente, se alinha com o Cantagalo e vai se alinhar lá com os outros morros lá de Niterói. Então, aqui no meio, a Terra, um bloco afundou, que é uma falha geológica. Tá? Então, o que acontece é que, com isso acontecendo, as paredes dessas montanhas agora estão sofrendo alívio de pressão também. Então, elas começam a se soltar, a formar placas aqui. E essas placas vão se desfazendo. Então, esse que estava perguntando. Então, aqui, vocês podem ver que tem uma placa enorme aqui, que aqui tem um gelo enorme, aqui não dá para ver, que é onde passa pertuais. Aqui tem um teto, inclusive, grande. Então, aqui, vou representar aqui. Então, aqui, por exemplo, essa montanha aí, o Irmão Mal Vereador. Então, aqui tem esse dielo, tem o dielo do outro lado. Então, isso aqui é uma placa enorme, que está solta. Então, ela vai se quebrando. E aqui tem várias fendas menores aqui. Então, o que acontece quando a gente olha na base, a gente for perceber aqui na base, a gente vai ver várias centenas de blocos aqui no boulders, né? Blocos, olha. Todos esses blocos caíram nessas estruturas. Então, essa placa que cobria toda essa face, ela vai se quebrando e vai se depositando na face, formando o depositário. Então, essa estrutura é formada pela expansão da rocha, da superfície da rocha. E agora ela não tem mais impedimento, então ela pode se expandir. Então, isso acontece tanto soerguendo nessa estrutura aqui, um domo, né? Então, aqui está a formação das fendas aqui. Então, ela se expõe tanto para cima como para o lado. Então, a mesma coisa que o Pão de Açúcar. Então, o lagartão, o token, o pessoal chama de lagartão, o token é uma estrutura dessa que cobria praticamente toda, como se fosse uma rebola, cobria todo o Pão de Açúcar. Então, ele vai se quebrando ali embaixo, ela do bulbo daqueles blocos aqui embaixo, que é da capa que cobria o Pão de Açúcar. Tá. Então, repara que esse é um processo completamente diferente daquele processo de expansão e contração da temperatura, da oscilação da temperatura. Ou seja, é um processo físico, mas dá o alívio de pressão, alívio de carga que a rocha vai se expandindo. Tá? Valeu. Então, é a mesma coisa, só que às vezes produzem placas de 10 centímetros, 20 centímetros, às vezes produzem placas de 10 metros, 15 metros, como o caso lá do toque, do lagartão, enfim. A vai depender de vários fatores. Então, aqui isso é uma Squamish no Canadá. Olha a quantidade de placas. E uma hora cai. Literalmente escalado em placa. Esse é realmente escalado em placa. E aqui tem um dielo. Isso aqui tem um dielo bem bonito aqui.
descascando, ele vai descascando. Então a verdade é essa, descasca. É assim. A superfície, então formou aqui essa fenda, então ela também quebra, forma outras fendas verticais. Então um bloco desse se solta. Se solta e vai parar na base. Aí ele vai se quebrando aqui pelo próprio peso, ele vai se quebrando aqui, vai cair em pedaço, ou cai uma placa maior, né? Então, na medida que essa placa vai se desfazendo, outra já se forma aqui, vai se formando aqui dentro. Então e assim vai, continuamente. Essa placa aqui, depois toda ela quebrada e cai, aí outra fenda. Isso, vai formando camada por camada. Então esse é um processo de expansão contínua, não para. Aqui, só um instantinho. Aqui, por exemplo, olha só. Tem essa aqui. Essa placa se formou sobre essa aqui, essa se formou sobre essa se formou sobre essa. Então essa aqui vai se quebrando e vai produzindo uma outra lá dentro. Essa aqui vai se quebrando, né? E essa aqui vai aumentando. E assim vai. Então vai uma caminhando paralela à outra. Uma coisa, e esses caras estão colocando frente ali? Não, aí isso aí é um outro ângulo. Então, olha, essa aqui tem uma espessura maior, essa aqui é pequenininha. Mas aqui é uma via clássica, chamada Speed Pillar. Milhares de pessoas passam por ano e... Bom, Essa fenda aí é mais sólida. Mas aquela ali parecia ser... Olha... A única fenda sólida é aquelas que a chuva faz. Oi? A única fenda sólida é a que a chuva faz. Bom, aqui tem um agravante que aqui no inverno, eu tenho uma foto aumentando, mas lá em cima tem vegetação, tem os pinheiros, então no inverno acumula muita neve, na primavera essa neve derrete, então escorre a água por aqui, e à noite essa água pode congelar, no próprio inverno, então congelamento da água dentro dessas fendas. Então, aqui, por que aqui tem muito mais placas do que aqui no Rio de Janeiro? Porque aqui tem o gelo, aqui a gente não tem. Então o gelo... Não, aí no caso é o gelo, é a ação direta do gelo, o congelamento da água. O congelamento da água quebra a rocha com uma maior facilidade. A água quando congela é de lado, né? Então, o gelo quebra a rocha com muita facilidade. A pressão liberada da formação do gelo, ou produzida através da formação do gelo, é impressionante. Então, aqui, por exemplo, formou um diado. Esse diado, claro, é uma placa, né? Esse diado, então, está mostrando que a placa está solta, então ela está meio que se expandindo e se movimentando um pouquinho para o lado de cá, para o lado da esquerda, formando uma fenda aqui, depois uma outra aqui. Então, nesses grandes diados que nós temos aqui, no Rio, se a gente observar, a gente vai encontrar fendas paralelas, fendas de frente, fendas frontais. Né? Então, lá, por exemplo, lá nos Dois Irmãos, a gente encontra. Quem já fez aqui o diado Pégaso, o diado infernal, aqui o diado Pégaso, aí vocês reparem, logo à esquerda tem a fissura tropical, que é a fissura do Lírico. Então, ou seja, esses diados estão também evoluindo da mesma forma, né? Mas a evolução deles é essa, formar uma outra fenda paralela, aí eles vão se quebrando, tá vendo aqui? Eles vão se quebrando. O lagartão, a base do lagartão é exatamente assim, tem umas fendas, o totem, né? Primeiro se quebrar nos casos é o maior, né? Você vai pegar. Eu queria saber que esse negócio Não é que o maior que se quebrou primeiro. Lembra que tinha outro assim, que vai se quebrando. Então, na verdade, o próprio peso dele, e a movimentação vai formando outras fissuras aqui. Então, ele vai se quebrar. Por exemplo, aqui, ele não vai cair por inteiro. Primeiro vai cair essa parte aqui. Isso aqui vai evoluir. Então, essa parte aqui vai se soltar. E também tem a própria decomposição da rocha, né? Física da rocha, no caso. A rocha vai se desfazendo também. Alguém tinha perguntado alguma coisa. Então, no caso do lagartão, ou o totem, né? Vou botar o pão de açúcar.
Então aqui passa a chaminé stop, né? E aqui é a galote. Então a base do pão de açúcar é assim, que tem as fendas do lagartão. Enfim, aqui são várias fendas aqui, então repara que aqui esse bloco está soltinho. Porque tem essa fenda aqui tem uma artificial varada. Então esse bloco essa fenda se formou, ou esse bloco se formou pelo próprio peso do toque, né? O próprio peso e a evolução. Então, se esse o que vai acontecer? Isso aqui vai cair primeiro, então vai destabilizar tudo isso aqui. Então outras fendas vão surgindo aqui, então isso vai soltando o bloco. Aqui em cima, esse bloco está soltinho. Então a stop, no final dela, passa por debaixo de um teto grande. Então esse bloco está solto. Até brinquei um dia na lista da FEDEX, 1º de abril, um bloco desse. Na verdade, está pensando nesse bloco, mas é brincadeira. Então, e assim formam-se nossos gelos. Aqui essas grandes pedras então ficam no cume de montanha, como a cidade lá, o Peito do Pombo, tudo aquilo ali desmoronou e ficou aquela base lá em cima. Isso já vou explicar já. Depois eu vou explicar isso aí que eu tenho um exemplo, tá? A gente fica um pouquinho diferente aqui. Então aqui o Pico da Tijuca, que é a G vertical. Do outro lado, vocês vão ver uma outra fenda, não tão bonita como essa, mas uma outra fenda, mostrando que essa placa aqui está solta. Né? Então essa é a história dos nossos gelos. Os gelos são sempre placas soltas. Isso já é no capacete, sólidos ilusões, é a mesma coisa. Só que às vezes não tem esses gelos formados numa placa que está em evolução, e às vezes do outro lado não tem a continuação, não tem outro gelo. É a placa que ainda está se soltando. Então às vezes não tem a continuação do outro lado, tá? Esse caso. Bom, então, sempre que vocês observarem tetos, gelos, é sinal que caiu alguma coisa ali. Graças a essa dinâmica que a gente tem nesses lugares de escalada. E aqui eu estava mostrando antes, né? Repara a cor da rocha, o marrom escuro, e olha a cor real da rocha. Aonde passa a água, ela fica com líquido, essa camada de líquido. Aonde não passa, ela fica tende a ficar com a cor original. Só que aqui também tem um outro tipo de líquido desenvolvendo aqui. Enfim, mas a rocha aqui é um bege, assim, claro. Tá? Então aqui é a área de formação tanto dessas placas por expansão, pelo calor, e essas placas maiores pelo nível de pressão, pela expansão da rocha. Uma coisa é a oscilação de temperatura, outra coisa é a expansão da rocha, expansão pelo nível de pressão. Aqui, esse teto aqui, ele é enorme. Isso é o tamanho. Né? Estavam conquistando aqui, no hall esse dia tinha parado aqui, agora ele já. Outra coisa interessante é que muitas das nossas montanhas, a Agulha dos Deus, a Agulha do Diabo, na verdade são blocos. A Agulha do Diabo tem uma fenda enorme que passa aqui. Na verdade, a Agulha do Diabo em si está soltinha, toda ela. Obrigado. O pessoal gosta de ficar puxando. Mas está apoiada. Está apoiada. E o dedo de Deus também. A unha que parece que é uma lenda. A unha. Então, a unha é aquela placa que se soltou. Né?
A unha é aquela placa. Agora isso aqui... Existe a possibilidade dela balançar, que o pessoal fala que é Balança, recente. balança mesmo. Se você não vai fazer isso na mão. Não, eu tenho um pé não, né? Se você botar as costas na unha e o pé, eu já vi um cara fazendo isso. Botar o pé na unha, aí você, no início você não vai conseguir nada, mas você vai até achar a frequência. Eu tinha, sei lá, mais de 20 anos, eu fiquei desesperado, o cara fez isso, até o fonfon que era do carioca. Eu senti a unha. Só que ela não vai cair porque, por enquanto, porque aqui está... Eu achava que precisava de uma força maior, o vento, acho. Não, aqui está... Também está bem apoiado, né? A base reta. O problema, para ela cair, para você conseguir derrubar ela, essa frequência tinha que... Então, a frequência aqui é pequenininha, a oscilação aqui é pequenininha, então ela precisava de um espaço maior para poder... Deu para entender? Então, por isso você não vai conseguir derrubar ela. Várias pessoas. Agora... Não pode essa ideia. Precisa tentar também. Não, pessoal, vai ficar bem Cristo. Eu estava falando com o Renato que, preparando essa palestra, eu perdi quase 2.000 fotos importantes no meu computador. Então tinha fotos fantásticas. Aliás, até tentei copiar uma foto da Esther dela, não sei se ela ainda está aí. Ela fez uma foto fantástica do dedo de Deus, a cabeça de peixe, que mostra bem a estrutura do dedo de Deus. Então, por exemplo, o dedo de Deus, ele, olhando a cabeça de peixe, tem todas essas fendas que estão vendo aí. Assim. E tem uma outra linha de fenda que vem nessa direção aqui. Contrário. Contrário. Então, isso aqui são... Essas fendas não tem nada a ver com a expansão que a gente viu. Essas fendas foram, inclusive, durante a formação da rocha, quando ela estava em profundidade, ela produziu... Isso pode ser por esforço tectônico, que nós já passamos por tectônico, pode ser na própria formação da rocha, a pressão lá dentro, formou linhas de menor... linhas de fragilidade. Depois, com a evolução com a montanha exposta, com a rocha exposta, então a água e o empirismo, a água vai corroendo, vai erodindo essas linhas de menor fraqueza. Então, por isso vão formando aquelas chaminés enormes de lá. Então, tudo isso aqui são fendas grandes, né? Então, o que a gente vê hoje são blocos, o dedo de Deus é um amontoado de blocos um sobre o outro. De um determinado ângulo é impressionante, um negócio assim. A gente vê lá as chaminés lá e tal. Então, é um bloco sobre o outro. Aqui é aquela face do Teixeira que a gente tem capela, né? No caso aqui não, aqui é a face... Eu estou mostrando a face vista de Teresópolis. A esquerda. Depende da... Não, isso aqui... Será Teixeira para a gente sim, isso, exatamente. Teixeira passa mais ou menos numa situação dessa aqui. O outro ângulo você vê daquela trilha do cartão postal. Você vê perfeito, assim. Então, tem até um pôster aqui que mostra a agulha de diabo. Vocês vão perceber aqui, ó. Olha lá a fenda que tem cortando a agulha de diabo. Não sei se vai tudo. Essa fenda aqui, ó. Aqui, dá para ver aqui, esse aqui. Então, a agulha de diabo é um bloco enorme, apoiado. Você estava perguntando a mesma coisa é a verruga de Frade. Então, a verruga de Frade também é uma coisa parecida. Então, aqui tem a montanha aqui. Então, essa montanha também ela é fraturada. Então, pode ser que um dia a verruga de Frade, a montanha era mais ou menos assim. Então, esse bloco de cima, ele foi se desgastando. Claro que esses aqui também, né? Esse aqui também. Foi se desgastando até produzir essa tal da verruga. E óbvio que aqui também modificou, né? Também foi desgastando. Então, não é que o bloco foi parar lá em cima. Não, ele desenvolveu, o próprio desenvolvimento da montanha.
Oi? A mesma coisa, a mesma situação. Exatamente a mesma coisa. Até tentei colocar umas fotos dela de Tatiana, não consegui. Exatamente a mesma coisa. Oi? Não, não é uma coisa separada. Não, tá frio. Não. São blocos. Esse aqui está completamente destacado. São 2 blocos diferentes. Estão apoiados com 2 blocos de joelho. Está apoiado mesmo. A caixa de fósforo lá em Salinas a caixa de fósforo está um pouquinho mais presa. Esse aí está completamente solto. A caixa de fósforo na base dela, um pedacinho que ainda está colado. Mas está. Então está só apoiado. Aí só está só apoiado. Caiu e ele ficou só apoiado. Aí só está apoiado. Bom, isso aí é um pesadelo de escalador, isso aí. Então, nós saímos aqui do Rio de Janeiro, das rochas seguras aqui, que é o granito, marginais. Você na Chapada Diamantina é uma rocha metamórfica de origem sedimentar, quartzito. Então, as rochas sedimentares elas são produzidas em áreas de sedimentação, áreas de bacia sedimentar, uma deposição grão por grão, e até formar camadas, né, enormes, muito espessas de sedimentos. Então, um dia essa bacia sedimentar, esse sedimento vai se transformar em rocha, essa área pode sofrer por tectonismo, ela é sorriguida, e essa rocha, enfim, essa rocha aí tem quase 2 bilhões de anos, muito antiga. Bom, acontece que aqui acontece todos aqueles processos que nós estávamos conversando, que a gente viu até agora. O dielo, tá vendo? Esses dielos aqui. Essa placa aqui, ela se unia com essa aqui, ela foi se quebrando. Aqui, só que tem um agravante, que essa aqui é uma rocha sedimentar. Então ela vai se decompondo, ela vai se evoluindo, mas seguindo as linhas de sedimentação. Então produz uma quantidade enorme de fendas verticais e fendas horizontais. Obviamente que o cruzamento das fendas horizontais com as verticais forma uma malha, produz blocos, uma quantidade enorme de blocos soltos. Então, olha, tudo isso aqui são blocos soltos, prontos para cair. Então, aqui, inclusive, tem poucas vezes. Eu comecei a abrir uma via aqui em 87. Comecei a abrir uma via aqui, cheguei aqui, fiquei desesperado. Não, isso é loucura. Aí bati um piton aqui e perdi. Aí conseguiram. Aí fiz a mesma coisa numa via aqui do lado, também não terminei. Aí o pessoal foi e terminou. Tem uma outra via por aqui, tem uns 3, 4 que areia abriu uma via lá do outro lado. Mas aqui tem poucas linhas, nenhuma linha segura, na verdade. Nenhuma dessas linhas são seguras. E os blocos são tão grandes que o capacete aí não vai fazer a menor diferença. Hoje com a sua experiência, vendo as falhas, existe algum lugar assim, ali é menos pior? Não, existe menos pior. Eu fui lá agora, passei um mês lá, eu e o Formiga, do Paraná, a gente continuou essa via, a gente chegou até aqui, chegamos até aqui. Isso aqui é quase como uma Kombi, uma van solta, isso aqui. E esses tetos aqui é um pesadelo, isso aí. Então não tem a parte laranja ou a parte... Não. Em cima você tem o pior de tudo, né? Aqui em cima é o pior. Mas não tem, aqui não tem lugar... Tudo isso aí é arriscado. Que dá para abrir, dá. Mas é doideira. Não é risco. De um outro ângulo. Mas isso é comum nesse tipo de rocha. Se esse ambiente fosse um ambiente, um clima frio, um ambiente alpino, a situação seria muito, mas muito pior. A gente podia multiplicar isso aí pelo menos 3, a situação de periculosidade da formação de bloco. Que aí teria a ação do gelo, que aí não tem. Então, a variação nisso é simples. Chegou nas montanhas onde tem a base desses estalos, essa base, aqui tem a grama aqui cobrindo, tá? Mas onde tem muita bloco solto na base, é óbvio que a parede é uma parede que tem que deixar ela de lado. Então isso é típico
desses quartzitos. É claro que tem algum lugar aí que você vai achar uma linha boa, escalar, sem dúvida. Mas tem que procurar muito bem, né? Muito bem mesmo. Isso na Colômbia é a mesma rocha. Então que tem várias vias esportivas aqui. Aí eu estava aqui na base com os colombianos, conversando e tal. Aí eu vi o cara fazendo essa via, esse aqui e o outro. Eles chegaram aqui e se penduraram. Fazer um barco estava brincando, eu falei, cara, você não sabe onde você está colocando a mão. Porque, olha só, esse bloco, olha só, ele faz isso aqui, soltinho. Esse aqui também. É impressionante. Olha, às vezes é melhor você não entender do assunto. Esquentar a cabeça deles, vai passar essa ideia. Porque se você tem um olho clínico, na situação dessa você fica com medo. Por isso que escalada alpina, que tem neve, gelo, Patagônia, qualquer desses lugares, o risco é muito grande. Então, quem faz determinadas vias, na verdade, a maioria não sei se tem noção do risco real que está correndo. Os que têm, tudo bem. Acima e embaixo. Acima e embaixo, vou vendo o que dá. Mas aqui no Brasil, que muitos brasileiros vão para a Patagônia, e eu acredito que a maioria não tem noção da realidade. Para certas vias, né? Paulo, se esse bloco está solto, o que está prendendo ele ainda? Ele ainda tem alguma parte que ainda está colada, porque existem cimentos naturais, que é o óxido de ferro, a sílica, os carbonatos. Inclusive, isso é que faz os grãos, essas rochas sedimentares, o arenito, por exemplo. O arenito são grãos, no caso aqui, mais é grãos de quartzo, mais comum. Então, ele é depositado no ambiente aí marinho e tal, e aí camada, formando camadas de 100, 200, 300 metros. No meio dos poros passa água, passava. E essa água, geralmente, ela está impregnada ou rica de óxido de ferro, óxido de alumínio, enfim, qualquer coisa sílica. Com o tempo, então, essa água, esses elementos vão se cristalizando, a água, ela sai, claro, ela entra na estrutura do cimento, e cimenta os grãos. É assim que se forma a rocha sedimentar. É a cimentação dos grãos, o cimento mesmo. Então, esses blocos ainda estão, podem ainda estar presos por um cimento que se dissolveu, percolou e ainda está aí cimentando essas fraturas, essas fendinas que se formaram depois. Ou então a própria rocha que ainda está, essas fendas lá atrás, né, parece que elas estão desenvolvendo, então um pedacinho lá que está segurando esse bloco. Uma dessas duas possibilidades. Tá? Ou esse pedaço aqui pode estar encaixado, né? Esse pedaço aqui pode se projetar acima desse outro aqui, alguma coisa desse tipo vai acontecer. Tá? Pode cair amanhã ou daqui a 1000 anos? 1000 anos não, mas amanhã eu não sei. Mas amanhã com certeza não, vai cair bem antes. Isso aí tá fácil de cair. Quando vê uma situação dessa, tá fácil de cair. Isso está fácil. E acima onde ele está já é mais sólido, né? Isso. Acima é super sólido. Super sólido, né? Então, esses tetos, ele evoluem por abatimento, o abatimento de teto, esse é o nome. Então, eles vão evoluindo assim. Porque aqui não tem mais base, então eles vão caindo até. E assim a parede vai regredindo. Né? Depois do dia de chuva tem mais chance? Tem. São dois extremos. Aqui, por exemplo, no nosso caso aqui é um ambiente seco, quando está muito seco, que a amplitude é grande, né? O bloco se contrai, se expande, se contrai. Esse é um problema. O outro problema é quando chove muito, aí lubrifica. Primeiro, lubrifica essas fendas. Segundo, dependendo da rocha, ela absorve a água. Ela fica mais pesada. Então, essas duas coisas podem não. Essas duas coisas, esses dois processos ocorrem. É interessante para quem se aventurar em região com gelo, né? A hora perigosa não é quando congela, porque o gelo cola, a hora que cola descongela. Quando vai nos Alpes, na primavera, subindo uma montanha, vai pipocando rocha por todo qualquer lado. Se sobra ali, o sol quente é maravilhoso, cai mais.
Isso que a gente falou isso que a gente falou é super importante. Eu já fiz isso várias vezes. Quando vocês forem para essas áreas, como está falando, pode ser qualquer uma delas, quando o dia estiver quente, não vão. Vai quando o dia estiver, quanto mais frio, melhor. Vocês vão passar frio, mas a questão da segurança é mais segura. Quanto mais frio, melhor. Esses acidentes correm quando, tem estatística que mostra isso, quando a temperatura sobe, os dias de mais calor é onde tem mais acidente, nesse tipo de ambiente. Exatamente por isso que eu estou falando aí. Primavera, por exemplo, verão, primavera, verão, outono já não é muito comum, mas é comum na primavera, final da primavera, início do verão, onde se descem muitos blocos. No inverno tem avalanche de neve, quando acumula muito neve, gelo, rocha, depende. Na primavera e verão, você tem bloco, essa pedra caindo. Não adianta o capacete não, blocão. Alguém falando nas Dolomitas? Isso aqui não é Dolomita, mas é na Colômbia. Então aqui é uma gereira aqui, então aqui acumula neve, gelo. Olha, se em rochas em granitos, né, que é uma rocha bem resistente, a rocha já quebrada com muita facilidade produz blocos de todos os tamanhos imagináveis, essa aqui é uma rocha, é um quartzito, um arenito quartzítico. Né? Quando a rocha sedimentar, a situação é muito pior, muito pior. Então é aquilo que eu falei, é a Chapada Diamantina, Painaço, então Painaço, mas uma situação muito mais perigosa, porque aí tem muito mais blocos por causa do gelo. Então, se vocês forem fazer alguma expedição para numa região que vocês não conhecem, então primeiro dá uma olhada na geologia, na carta geológica, de uma informação. Se for um lugar com neve e tiver rochas sedimentares, sai fora. Melhor não ir. Se for um granito, aí já dá para pensar na situação. Por exemplo, eu estava comentando antes aqui no Canadá, as rochosas, né? A maior parte das rochosas no Canadá e nos Estados Unidos é rocha sedimentar, como essa aí. Só uma pequena parte já apenas de granito. Então, por exemplo, no Canadá, aquelas montanhas lá, eles só escalam ou no inverno ou nas linhas que tem gelo no verão, né? Mas as montanhas que ficam altas e nos dias frios. Eles escalam no gelo, eles não escalam na rocha. E a rocha não é que a qualidade seja ruim, é a questão do gelo que quebra tudo. Né? Então lá eles. Por isso que lá eles só escalam no gelo, eles não escalam na rocha no Canadá, nos rochosos. Mas a exceção no Bugabus, em umas áreas lá que tem granito. Bom, perguntas, como é que está aí a cabeça de vocês? Ibis, talvez, aquele buraco. É aquele buraco. Na Ibis, aconteceu ali com uma parte aí, tem a textura da rocha, ela é um pouquinho diferente do resto da montanha. Então acontece que ali a decomposição da rocha foi um pouco mais rápida do que no resto. Então foi produzindo uma cavidade. Aí depois que essa cavidade ela se desenvolve ao ponto da umidade poder acumular ali, aí o que acontece? No resto da parede, deixa eu ver aqui. Vou desenhar aqui. Não, aqui está aí está aqui. Aqui está a fenda do segundo, a fenda do segundo, a tal da placa solta, enfim. Então aqui na verdade tem vários buracos. Buracos não, Então, em perfil fica uma coisa assim,
Esse aqui é o perfil da rocha. Então, aqui acumula umidade. Porque aqui ao redor o sol bate e a umidade aqui é muito pequena, porque a evaporação, a umidade que tem aqui, o sol, né? É muito calor, face norte, mas aqui tem sombreamento e a umidade fica aqui. E aonde tem umidade, a decomposição química da rocha, ela vai mais. Então aqui aqui é a questão da velocidade da decomposição química. Tá? Então aqui a decomposição química tem uma velocidade, mas a umidade aqui é mais baixa por causa da incidência do sol, mas aqui dentro a decomposição química é maior porque tem sombreamento, então aqui a umidade pode permanecer mais tempo. Então aqui é uma simples velocidade, qual é o mais rápido? Quem vai se decompor mais rápido? Aqui ou aqui? Então, é óbvio que aqui. Mas o processo inicial era... Não, mas tem pedra aí. Sim, sim, só que aqui a rocha que tinha aqui era uma rocha um pouquinho diferente do resto. Tá? Aí facilitou essa... O Pão de Açúcar, lá do outro lado tem os tetos do Pão de Açúcar, né? Do outro lado tem os tetos. Então, se reparar que a rocha do teto, dos tetos, é completamente diferente dessa rocha aqui. Lá também é uma discussão sobre se é gneiss, se não é, mas lá é um gneiss microcristalino, fininho, e aqui já é um gneiss grosseiro. Enfim, então eu acho que então é isso aqui. Quer dizer, a maior parte da nossa rocha, então, é granito. Não, aqui no Rio é gneiss. É gneiss? 90% é gneiss. Aqui a gente tem granito, o topo da Pedra Galha é granito, a serra, a Pedra Branca é granito. E a gente tem algumas intrusões aqui, mas aqui é quase tudo aqui é gneiss. A Serra dos Órgãos tem uma parte que é o Rio do Diabo, o Rio de Deus é granito. Essas duas rochas, a composição mineralógica é a mesma. A estrutura não, a composição mineralógica é a mesma. Paulo, no caso aí, se a mesma composição, depois que foi mais frágil, se ser lapidado, né? Mas bater no núcleo da rocha, mas por causa da umidade o processo vai continuar. Mesmo mais lento, mas vai continuar. Então a umidade acelera isso aí. Então a tendência é essa, não é bem depressão, né? Sei lá, esse buraco. A tendência é esse buraco se aprofundar cada vez mais. Por exemplo, os olhos do imperador, do Camarada, também é por aí. Mesma coisa, é o mesmo processo. É acúmulo de umidade, tá? Começou por alguma diferenciação na rocha, primeiro a direção mineralógica, que ela foi decompondo mais rápido. Depois, fez um embaciamento, aí a umidade fica acumulada ali, aí a umidade acelera muito o processo de decomposição. Olha, aquilo ali isso é geologia pura. Eu tenho duas teorias para aquilo ali. Uma é que é um maciço muito fraturado, com microfissuras, que produz aquelas cananetas, né? A água vai passando e dissolvendo. E a outra é que é simplesmente aleatória, dissolução aleatória da rocha, porque ali é um cianito, é uma rocha que não tem quartzo. Aqui tem muito quartzo, o quartzo segura a decomposição da rocha, segura mais. Lá não tem quartzo. Então a rocha ela é mais solúvel, a passagem química, né? Aí tem essas duas teorias. Então ali pode ter o cruzamento de duas microfissuras que a gente não consegue ver no microscópio. Então o cruzamento dela com o acúmulo de água ali, a umidade vai. Essa é uma teoria, eu não sei se isso é fato. Tá? Foi rápido, foi uma aparição. Então, aquele teto deu 760. O cara achava. Eu achei que era por plástico, hoje não era, outra situação. Eu não estou lembrando disso, já
fui lá há muitos anos. No final dele? Não? É, o tetão, tem um tetão na placa ali. O teto da Gávea, aquela face. Tem uns tetos gigantes, assim. Alguns que passam a ver, outros que não. Tá, então todos eles é para essas grandes placas Placa de expansão que vai. Ah, então é isso mesmo. É. Ah, então beleza. Entendeu? Cara, bom saber disso porque, por exemplo, no Espírito Santo, eu tive com o Renato, uma época, 10 anos atrás, caiu uma enorme placa dessa. A gente não viu a mancha dela, ela encaixada na base da montanha. Foi interessante, mas o pessoal que viu lá passou isso pra gente. Hoje eu vou lá, não apareceu mais nada. O link cresceu, eu fiquei tipo, desapercebido. Aí tu olha lá e fala, pô, que linha no teto lá, vamos passar por aquilo ali. Quer dizer, é uma área de risco. Lá em Petrópolis, eu fui fazer um trabalho de campo com os alunos, eu fiquei horrorizado. Aqui está a montanha, aqui está o teto. Teto grande, teto muito grande. Esse teto tem uns 3 metros de largura, a placa. Aqui, logo embaixo as casas e aqui em cima uma fenda enorme rasgando aqui. Ou seja, o bloco está soltinho, não trabalha de horrível, não fez nada lá ainda. Então é uma área Perigoso. Tem vários, por exemplo. Na horizontal é pior ainda, né? Porque é igual aquele Pão de Açúcar aí nesse caso, né? Uma área muito maior, né? Nos dois irmãos do irmão maior do Leblon, na Rocinha, lá, eles fizeram. A Georgie colocou lá, viu que a situação está tão perigosa, colocou lá os concretos aqui para segurar o teto. E aqui o teto coate. Então aqui em cima também estava abrindo, já estava abrindo. Então tem várias. São situações comuns, muito comuns aqui. Agora, vocês tiveram um problema aí também na lista, aí eu não li com calma, mas o que aconteceu aí que algumas pessoas estão querendo discutir aqui? Alguém vai explicar aí o que aconteceu? Não sei, a ferradura. Hã? A ferradura? É isso, a ferradura que eu tô vendo. Porque ele tinha muita placa solta, muita rocha solta, a gente viu incêndio na base, tocando fogo no mato. Era perto da base? Não, a base era mato, queimado, mas tinha muita placa solta, muita rocha. E lá em cima tinha umas placas imensas de rocha, apoiadas em terra, que acho que caiu terra, incêndio. Parecia uma área bastante erodida, assim. A gente estava na P1, quer dizer, a base estava toda queimada, mas parece que estava erodindo muito. A gente não sabe se foi por causa do incêndio, é um processo de erosão ali na região. Então aqui tem uns platôs grandes aqui que cruza a Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea é gneiss e aqui em cima é granito, tá? Só aqui em cima, topo é granito. Então aqui é gneiss. Então o gneiss tem, como vocês viram, tem umas faixas que acumulam determinados minerais. Então aqui tem umas faixas que a gente chama de biotita gneiss, que é uma rocha preta e então ela chega a brilhar. Ela é preta, então é concentração de mica. Biotita é uma mica preta, pretinho, tá? Então tudo isso aqui é uma faixa bem grande a gente chama de biotita gneiss. Não é. Então aqui produz placas com muita facilidade. Primeiro que a rocha é preta mesmo, aqui não é líquida, ela é escura mesmo. Então ela vai produzir mais placas aqui do que o resto lá. E outra coisa, o perfil, né? Aqui o perfil, preparei isso aqui. Então ela vai se quebrando e aqui está acumulando lacas aqui em cima. Ó. Então tudo isso aqui é laca solta. A gente chega aqui, chega nesse platô e fala, caramba, parece que está num ambiente alpino, devido à quantidade de lacas soltas. Mas é porque essa rocha aqui é mais propícia a produzir essas lacas, porque é uma rocha escura. Mas na verdade, o que você falou, que parece que aconteceu na ferradura, é que esse processo de expansão, em volta da pedra, as placas que caíram, mas ela restou um monte de pedaços soltos no cume. Entendeu? Isso não foi limpo. Então, quando você vai escalando, vai caindo um pouquinho de lá, vai quebrando o teto. Quando você chega lá, você vê.
perdeu. Porque tem muita pedra A tendência é a apoiada em areia. Caiu uma não caiu nem embaixo. Não, eu utilizei uma pedra desse tamanho e começou a descer também em cima. Olha só. Outra pedra soltou e rolou um pedaço. A regra é a seguinte: face norte com platô, qualquer face norte que tiver platôs grandes, a tendência é essa formação dessas placas, né? Elas quebram e vão acumulando aqui em cima, esses blocos. Então essa é uma regra. Então quando vocês forem uma via nova, conquistar uma via, mesmo as vias antigas, esses platôs, podem observar. Face norte, platôs, vocês vão ver que tem mais acúmulo de placas de blocos. Na face sul, não é tanto. Acontece, mas não é tanto por causa do sombreamento. Então, o sombreamento tem mais umidade, no nosso caso aqui, então a oscilação da temperatura é menor. Então, a gente tem a incidência de produção de placas pela oscilação da temperatura é menor. A gente vai ter placas por expansão, né, da rocha, mas essas placas menores pela variação da temperatura é menor. Então, a tendência é que há mais desplacamento, acumulação de blocos em platôs nas faces norte, mas tem mais insolação. É uma tendência. Paulo, essa expansão, retração, creio que a gente veja muito isso ali no Cantagalo, Paixão de Brisa, aquelas vias ali, são essas bolhas. Só que lá são mais espessas, no Pão de Açúcar são mais espessas porque lá a granometria, o tamanho dos cristais são maiores. Lá No Cantagalo, no Pão de Açúcar. Como os cristais são maiores, então a gente vai formar placas, porque essa expansão e contração não vai quebrar o cristal no meio. Raramente ele quebra o cristal no meio. Então ele vai quebrar, ele tende a pegar o cristal por inteiro. Então, por isso que no Pão de Açúcar lá as placas são mais espessas. E nessas, no Doramar, nas aderências, como na rocha é muito fininha, os cristais muito pequenininhos, então lá as placas são mais fininhas, enquanto os dialetos bem pequenininhos. Então isso é devido ao tamanho dos cristais. a rocha mais homogênea, então depois a homogeneidade dela? Não é homogêneo, é o tamanho dos cristais. Então, olha só, nesse assunto aí, então aqui está uma placa aqui, uma bolha aqui se formou, se soltou, então produziu essa garra, né? E aqui uma outra garra, pode até ser mais... Então tem gente que isso chega... é o perigoso. Então tem gente que chega... Bom, isso aqui foi logo no início, né? Mas depois acontece o seguinte, essas arestas vão sendo abauladas, né? Elas vão evoluindo e depois chega uma coisa assim, né? Fica melhor ainda para... Então, as pessoas chegam, tem umas pessoas que praticamente querem lutar judô com o coitado da lágrima, quer dar um pó na lágrima. Então, tem que tomar cuidado. Nessas lacas, principalmente, por exemplo, se for dia de chuva, se choveu muito no dia anterior, a rocha está seca, mas choveu no dia anterior, lá dentro tem umidade. Aqui está úmido. Aqui fora está tudo seco, mas lá dentro está úmido. Ou seja, a umidade é um fator de desestabilização, um fator que vai fragilizar essas lacas. Então, pode perceber que parece que vai ser um pouquinho complicado explicar isso, mas quando tem essa umidade acumulada, a gente quebra essas lacas com uma facilidade. O contrário é quando está muito quente, essa oscilação muito grande, também isso pode soltar. Então tem esses dois extremos. E tanto faz a laca nesse sentido, como a laca, o teto nesse sentido, é a mesma coisa. Né? Então aqui a pressão tem que ser feita, na pessoa escalar aqui, a pressão tem que ser feita. Rocha. Sim, para baixo. Não nesse sentido. Nesse sentido você vai soltar lá, dependendo do tamanho dela,
Também vai depender da profundidade da microfenda dessa fenda. E claro também da espessura da laca. Tudo isso vai influenciar. Então, muitas vezes, tem uma microfissura aqui que a gente não vê. Muitas vezes tem uma microfissura aqui que a gente não vê, que é ali, isso que ela quebra. Antônio, então quer dizer, quando a gente vê umas lacas dessas aí, a gente tem que tomar um certo cuidado. E se ela tiver com a pedra preta, aí o cuidado tem que ser redobrado. Não é porque já com preta tem que ser. Eu só estou dizendo que quando a rocha ela é escura, preta por natureza, quer dizer, por natureza não, pela estrutura da rocha, a tendência é que produza mais lacas soltas. Porque aí a oscilação da temperatura sempre vai absorver muito calor, a temperatura vai subir muito. É só isso que eu queria dizer, não precisa tomar cuidado, é só falando aonde produz mais lacas soltas. A tendência de produzir mais lacas soltas nessas camadas onde tem biotita de massa. É só isso. Então, agora é papo de escalador. Então, nessas lacas, quando vocês observarem que ou uma laca ou uma garra está muito frágil, a gente tem que saber distribuir o peso. Você não pode pegar só uma laca, você tem que saber escalar com leveza. É isso mesmo, escalar com leveza e distribuir o peso, apoiar bem os pés. Se tiver só a laca e não tiver a garra, tem que distribuir chapar os pés bem na parede, abrir bem as pernas, chapar os pés para distribuir a pressão do peso, para não diminuir para não sobrecarregar o peso na garra, enfim. Então, esse tipo de sensibilidade a gente vai ganhando com o tempo, né? Com experiência com o tempo. Mas tem gente que não tem a menor noção do que está fazendo, não tem sensibilidade nenhuma, pega, sai subindo de qualquer jeito, não tem. Eu já vi tudo, então. Tem agora também que bater na garra, né? Sim. Exato. Quando eu faço muito isso, quando tem uma garra muito boa, eu desconfio. Então você vai lá dar um toquinho assim, se estiver aí. Pelo barulho, você percebe se ela está solta ou não. Então isso vai da experiência de vocês, que vocês certamente vão adquirir com o tempo. Mais alguma coisa? É isso. Aqui a gente chama o risco biológico, o risco geológico. E aí eu já passei algumas situações dessas de pedra caindo, mas era esses bichos. Tem vários desses aí. Eles são de rochosos lá no Idaho. Um outro assunto que eu ia falar, mas eu acho que seria bom deixar para um outro dia, só que você está falando cansado também. Porque isso aí também é risco geológico, no caso aí hidrológico, é a formação das cabeças d'água, né? O fluxo torrencial repentino. Mas isso a gente poderia deixar para uma outra conversa. Isso aí Cachoeira da Fumaça. Para quem já foi lá, certamente viu um filetinho de água caindo. Isso aí foi doente, exatamente na cabeça d'água. Aí a metade, no auge da cabeça d'água, o fluxo estava 2 vezes maior que isso. É uma coisa impressionante. Isso foi agora aí. Mas isso aí também é um papo importante, mas eu acho que hoje eu estou cansativo de explicar isso aí. Eu acho que é muito mais. Goiás estava lá. Havia ali na esquerda, nessa parte não entendi. Eu já vi. Já percebo, mas aí agora o Rio é mais conhecido lá dessa página, acho que quase morreu, não nesse evento, mas mesmo uma semana depois. Não uma semana, mas uma outra. O pessoal, ele é engraçado. É como
quando você está no quintal da sua casa, você se sente mais seguro. E aí o pessoal está vendo que vai chover, aí acampa do lado do rio. Do lado, impressionante, está vendo? Bom, aí realmente não tem. Não vou tocar esse assunto, mas enfim, isso eu não sei por que as pessoas fazem isso, e as pessoas sabem do problema, mas eu dormo do lado. Então esse vídeo que eu o cara principal lá da Chapada, ele levou o filho, levou os amigos, só que ele que não era uma excursão profissional, ele era profissional. Então levou os amigos, tudo lá, então, porque lá tem uns tetos, e aí veio o fluxo começou a subir muito rápido, aí primeiro deslocou o colchão, que é o... Hã? Isolante. Levou o isolante, os anjos bateram nele, porque caiu no rio, e caiu, acho que, uma queda de 12 metros, cachoeira, ele sobreviveu e não sabe o que era à noite, cachorro, embora, filho quando ele se arrebentou todo mundo. E esse é um acidente comum. Morte, o fluxo racial repetido é comum no Brasil, nos Estados Unidos, regiões montanhas. Mas a formação disso, como se forma, tal, isso aí eu precisaria de um tempo maior para falar sobre isso. Vamos para deixar uma outra coisa. Quando não acontece isso. Porque isso aí raramente acontece isso aí. Mas essa foto que vocês estão vendo aí, eu mostrei para eles lá e falei, nossa, eu nunca vi essa coisa. Essa aqui. Essa aqui, olha, tá bom, tá aqui no banheiro. Esse que chama Cachoeira da Fumaça. Isso aqui tem 360 metros cada dia. 360 metros. Se der para ter uma ideia para você. Eu nunca vi. Eu fui lá 4 vezes. Eu nunca vi água total. Depois lá embaixo são 6 dias para saber. Não, aí não é. Pois é, Aí não que foi, levou 16 dias. Não, aí pode ser Tabuleiro, lá em Minas Gerais, pode ser. Ah, não, você está falando do Salto Ângelo, lá na Venezuela. Não, foi a Tartária. Tartária eu vi. Na época falando isso. Caraca, e era tudo quebradiço, tudo ruim. A partir disso. Era a rede, mostrava lá, era tudo escuro a tela. Foi isso, para quem quiser ir embora, eu vou ficar aqui um tempo para quem quiser tirar.